Tá na Rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro. Tá na rede, se liga que é gol. O nosso time tá em campo, nesse gramado é raça, suor e glória. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tá na Rede, nesse novo formato, com um entrevistado que na verdade é o nosso alvo do paredão. Hoje ele vai ser detonado aqui no programa, vamos tirar suco, caldo do que sobrou dele depois do Cefute. Nós estamos falando nesse domingo, dia 7 de outubro, espero que você tenha exercido o seu direito de cidadão, tenha ido às urnas e tenha votado. Não vote nulo, não vote em branco, tem sempre alguém que é menos ruim se você é negativista e é um cara que é melhor se você é ativista, mas sempre exerça o seu direito de votar, tá legal? Domingo especial, domingo de eleição. Feriadão para todo mundo, alguns trabalham domingo normalmente, hoje não, hoje só quem foi para as eleições está trabalhando, e nós aqui, nós somos do trabalho mesmo. Humberto Santos, jornalista, está com a gente, Júnior Medrado, da Hits FM, está com a gente também, e o emparedado de hoje chama-se Dado Cavalcante. Tudo bem? Tudo Normalmente bem, no Léo. início, amigos, no final o bicho pega aqui, você já se prepara, entendeu? Que vai pegar, o bicho vai pegar, pode ter certeza. Nasci Tá? 9 meses, estou preparado sempre. Não, quem está preparado sempre é quem nasce um pouco mais cedo, já chega, né? Já chega dando as caras o negócio. Dado Cavalcante, você foi responsável ao lado do Roberto Fernandes por um evento histórico na capital pernambucana, né? E foi lamentável que você nos tenha chamado de incompetentes. Porque nós somos jornalistas há 31 anos, né? O Júnior um pouco menos, o Humberto um pouco mais, a gente olha pelos cabelos dele. Mas, enfim, a gente nunca teve a iniciativa, até teve iniciativa, não teve a finalização de fazer o evento à altura do que vocês fizeram. Em 25 dias, vocês colocaram em prática um projeto que nos fez refletir bastante sobre os problemas que temos no nosso futebol. E a avaliação feita por todos que lá estiveram, mais de 200 pessoas, durante todo o dia, na segunda-feira passada, essas pessoas saíram com algumas ideias e saíram satisfeitos com o que ouviram. Essa é a sua análise de que tudo o que aconteceu foi totalmente propositivo e foi totalmente defensável o Cefute, como vocês imaginavam? Dado, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite aos colegas de bancada. Não tenha dúvidas, esse era o principal objetivo, essa era a nossa principal ação. Nós entendíamos que o momento era para isso, para reflexão, para entendimento, e nós não tínhamos objetivo nenhum de apontar dedo, de provocar ou de buscar culpados para um momento delicado que o futebol pernambucano vive em termos de resultado. Nós entendíamos que precisávamos de uma reflexão ativa das cabeças pensantes do futebol. Não adianta só treinador pensar, não adianta só dirigente pensar, não adianta só imprensa pensar. Então, a nossa temática foi justamente de estar no mesmo lugar, todas essas pessoas dialogando, cada um colocando o seu ponto de vista, mas sempre com um único e específico objetivo, de proposição, né? De perspectivas de futuro, de buscar talvez algumas ideias novas, algum entendimento novo, para que a gente não possa permanecer no mesmo lugar, né? E eu acho que a gente deu um passo, à frente, né? As reflexões aconteceram, os temas foram debatidos e acho que atingimos sim esse principal objetivo. Humberto Santos, esteve lá no Cefute, Humberto? Boa noite. Não, deu para ir. Boa noite, Théo, boa noite, Júnior, boa noite, Dado. Mas eu acompanhei pelas redes sociais e acompanhei também a excelente, parabéns, excelente iniciativa, realmente, sobretudo nesse momento, como você mesmo disse, delicado, né, do futebol pernambucano. E eu soube que vocês discutiram soluções e discutiram o futuro, né, do nosso futebol, que está realmente numa situação muito difícil. Eu até queria começar já a chutar aqui uma pergunta para dar uma questão, que eu venho ouvindo falar muito do seguinte tema. A gente sempre ouviu falar que os times que estão na Série C e na Série D, na Série B, eles precisam de todo jeito subirem para outra série para poder se organizar. E parece que surgiu uma tese aí de que não. E como exemplo, Fortaleza, que passou 8 anos, e que é melhor você se organizar dentro de uma série durante mais tempo
do que subir imediatamente. Eu queria saber de Dado se realmente ele acha isso viável e, tendo em vista os times daqui, com a pressão da torcida, que é imensa, você sabe, é muito maior. Se isso realmente é viável, se é melhor às vezes você manter-se numa série. Bom, se falar em objetivos, a gente não pode negar que o objetivo do Fortaleza, nos anos de insucesso que teve, foram subir. A gente não pode chegar e colocar e maquiar a condição de insucesso do Fortaleza. O Fortaleza tentou por 8 anos, né, subir e não conseguiu, por 7 anos e não conseguiu. Durante 6 deles, 5 deles disputou o último jogo da decisão do mata-mata em casa. 4 consecutivos. Isso é fracasso, isso é insucesso. Mas o que nós discutimos é que nesse período, por mais que houvessem vários sucessos, o Fortaleza saiu do lugar. O Fortaleza cresceu. O Fortaleza evoluiu ano após ano, ano após ano. Então, talvez o remédio melhor para tudo isso seja a condição de igualar a subida com estrutura. Podemos citar alguns exemplos. Talvez o mais claro para mim seja a Chapecoense. A Chapecoense subiu da Série C para a Série B e da B para A em seguida, né? Inclusive, um desses acessos foi contra mim. Eu era o treinador do Luverdense em 2012, nós disputamos o acesso contra a Chapecoense e a Chapecoense acabou subindo naquele ano. Subiu da B para A e se estabilizou na Série A. Resultados desportivos fazem com que equipes como essa estejam brigando contra o rebaixamento, pode até cair, mas é inegável a estrutura que a Chapecoense tem hoje. A possibilidade da Chapecoense cair e voltar em seguida ela é muito grande. América Mineiro, idem. América Mineiro faz esse processo, geralmente, assim, ele quando sobe é um dos favoritos a cair, mas quando cai é um dos favoritos a subir também. Então nós estamos falando não só de resultados desportivos, nós estamos falando dos motivos que levam esses resultados a chegarem. O que nós discutimos lá, entendemos, é que uma coisa, muitas das vezes, não tem relação com a outra. Principalmente no âmbito da estruturação, da organização. Um exemplo negativo, a gente não pode também omitir isso, é o próprio Santa Cruz. O Santa Cruz esteve na Série A. E quando esteve na Série A, quando caiu, talvez caiu muito mais desorganizado do que quando estava na Série B. E foi uma escada de Série B para Série C. Então essa foi a relação. A gente está tentando dissociar, ou melhor, não é tentando, né? Nas discussões o tema sempre surge, mas dissociar sucesso de dinheiro. O sucesso só vem com dinheiro, o sucesso só vem com dinheiro. Às vezes, vem com criatividade, vem com trabalho, vem com organização, vem com gestão, vem com valorização da base. Deixa só, antes de botar o Júnior no papo, fazer só uma correçãozinha. Vem com dinheiro, mas esse dinheiro ele pode vir de várias situações diferenciadas. Perfeito. Essa foi bem colocado. Foi bem colocado. E até pegar uma conversa nossa, Léo, que eu tive com você, você citou exemplo, inclusive, do Stiling, sim, que o Fortaleza, talvez, ele na Série C estava esticando, para quando fosse lançada a pedra, fosse num destino muito mais longe, com muito mais firmeza, e pensamos que é o que está acontecendo, né? O Fortaleza hoje vai subir para a Série A e, quem sabe, pode até ser campeão da Série B. O que vai ser do futuro, nós não sabemos, né? Aí é uma outra composição. Mas é uma condição que nós conseguimos ouvir, né, de uma pessoa, inclusive, que fez parte da gestão do Fortaleza, que trouxe alguns dados, trouxe referência para que a gente também pudesse visualizar essa condição. Júnior, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Dado. Boa noite, Humberto. Boa noite, telespectador. Eu queria voltar um pouquinho para o Cefut, Dado. Talvez o maior mérito que vocês tenham conseguido alcançar com a realização do Cefut é juntar no mesmo lugar todas essas pessoas, né? Pessoas de futebol, pessoas de veículos de comunicação diferentes, pessoas de cargos no futebol diferentes. Ao mesmo tempo que essas pessoas, elas têm objetivos distintos, né? O objetivo de uma emissora de TV é um, o objetivo do clube é outro, o objetivo do torcedor é outro. O torcedor não quer ganhar dinheiro, o torcedor quer que o time dele seja campeão. Então são objetivos diferentes, reunidos no mesmo lugar. Como é que você acha, e através de que tipo de registro, de atitude, o Cefut vai realmente produzir frutos? Porque são pessoas brigando entre aspas, por objetivos distintos. Como é que você acha que isso pode convergir para um lugar só? Eu só discordo, Júnior, que eu penso que o objetivo ele é o mesmo. Talvez a forma de alcançar que seja diferente, né? A imprensa tem a forma de alcançar o objetivo dela, os clubes, o torcedor, mas eu não tenho dúvidas nenhum que o produto final é
as equipes do estado de Pernambuco numa condição melhor. Porque essa é a condição sine qua non para que tudo funcione. Nós temos aqui, em algumas conversas que nós tivemos, em reuniões, Léo é testemunha disso, de alguns colegas da imprensa, por exemplo, que deixaram de firmar patrocínios dos seus programas esportivos porque Náutico e Santa Cruz não estão atuando. E a marca não queria ter a marca alusiva apenas ao esporte, que hoje é o time que está na vitrine, né? Está na Série A. Então, como a gente pode entender que os veículos de comunicação, eles vão deteriorar um produto que eles vendem? Vocês vendem o produto do futebol pernambucano. Então, como vocês vão querer deteriorar um produto que vocês precisam trazer lucro, trazer rentabilidade? Então, eu penso que o objetivo é esse, entende? Talvez um pouco diferente na concepção da imprensa. A concepção do treinador, que as pessoas se perguntam, poxa, e você e Roberto? Qual o objetivo de vocês com tudo isso? Roberto até brigar, a gente não é Madre Teresa de Calcutá. A gente tem interesse porque é mercado. Porque a gente quer as equipes bem, né? Não deixa de ser algo produtivo, porque geralmente, uma vez ou outra, algum clube vai lembrar do nosso nome para ser treinador um dia. E a gente não quer voltar para Pernambuco e encontrar os clubes numa condição pior do que deixamos há 4, 5 anos atrás, e é o que está acontecendo no momento, né? Mais específico no caso do Roberto. O Roberto trabalhou no Náutico, depois 10 anos depois voltou e percebeu pouquíssimas diferenças em relação ao que ele via 10 anos atrás. Então, é uma perspectiva que nós trouxemos para a nossa realidade também. Os dirigentes, poxa, qual dirigente que não quer ver seu clube bem, que não quer ser clube disputando grandes jogos, grandes torneios, chegando forte em competições em nível nacional? E para isso precisa ter esse entendimento, o que é que pode me evoluir em termos de mercado mesmo, na visão gestão do treinador, na visão da imprensa, enfim. Então eu creio que o objetivo é um objetivo comum. Talvez os meios para chegar nesse objetivo é que mudam. Meios e prioridades. A prioridade, o Júnior falou bem aí, o torcedor não quer saber de ganhar dinheiro, o torcedor quer saber de ser campeão, né? Sem dúvidas. Embora para você ser campeão você precisa de dinheiro. Perfeito. Então são prioridades. Exatamente. E essas prioridades elas se confundem quando a gente pergunta a meta. Eu pergunto sempre isso, a gente tem que falar de transparência, por exemplo, quando se contrata um treinador. Você tem que ser transparente, você tem que dizer que a gente discutiu isso nessa mesa do perfil, né? Perfil dos clubes, perfil modelo dos clubes. Qual é o perfil ideal? O perfil é que eu só trabalho, aqui no meu clube não joga ninguém com 3 zagueiros. Aqui no meu clube tem que jogar 25% dos jogadores formados nas divisões de base. Exatamente. E aí você vai trazer um treinador que se adeque. É meio estranho a gente imaginar as 4 saladas produzidas pela direção do esporte, por exemplo, no perfil diferenciado de cada treinador que lá esteve esse ano. O Claudinei não tem nada a ver com o Nelsinho que começa, com o Eduardo que sai. É uma salada. Foram momentos, né? O esporte no começo do ano botou o Eduardo, o Nelsinho, porque era um projeto. Né? De repente saiu o Nelsinho, aí vou botar o Claudinei porque ele vai reerguer o grupo. Aí saiu o Claudinei porque a gente precisa um pouco mais de motivação, botou o Eduardo, e o último tiro com o Milton. Então foram momentos totalmente diferentes, os perfis totalmente diferentes. Ou seja, o clube ele não tem um modelo, ele não tem uma linha de conduta a ser seguida. E outra coisa, se você imaginar que você mude de 4 treinadores a cada 4 anos, é defensável você imaginar que é normal. Não, esse ano eu acho que a gente vai priorizar isso aqui. Esse ano nós vamos priorizar isso aqui. E aí você monta o seu plantel de acordo com aquilo que você quer. Estranho é você entender que o mesmo grupo de jogadores se adequa a 4 filosofias de técnicos diferentes. Pô, é o mesmo grupo que você está treinando. Não, esse aqui vai para a parte psicológica, esse aqui é o paizão, esse aqui é o marcação. Você sabe tudo. Quando eu digo cada característica dessa, vocês sabem do que eu estou falando. Outra é, vamos lá, gente, vamos ver, tem que ser... Cada um tem o seu perfil diferenciado. Só para colocar ainda mais uma condição específica disso aí que foi falado, em cima da ciência. Está se fazendo um estudo, na verdade o estudo já está pronto, né? É que não é nacional esse estudo. Levando em consideração a incidência de lesões, olha só como é importante esse estudo, a incidência de lesões relacionada à quantidade de mudanças no comando técnico. Porque é claro isso, o cara que monta o time, ele monta um time com a perspectiva de jogar de um jeito, prepara os jogadores para treinar da forma que vai jogar, e os jogadores também são escolhidos com perfil, né, com perfil físico para aquela equipe que vai jogar. Perfeito. Troca o comando, troca perfil, troca a forma de jogar. O time que jogava com posse, o time que jogava com apoio, passa a jogar a transição.
Os caras que antes corriam 10 metros em velocidade para receber a bola vão passar a correr 30 metros em velocidade para receber a bola num espaço vazio. A mudança de ações no campo são completamente grandes. E aí acaba as questões das lesões musculares. Então, assim, essa condição, ninguém pensa, ninguém imagina que ela acontece. Mas a coisa está se tornando tão específica, assim, o futebol está sendo tão estudado, que isso tem uma relevância, tem uma certa relevância. Eu não vou passar aqui qual é em termos percentuais que isso vem acontecido, mas eu achei muito bacana esse estudo que estão fazendo agora. Mas a culpa é de vocês. Porque toda vez que vocês chegam, normalmente vocês resolvem. Júnior, se vocês chegassem e o grupo não crescesse, ninguém trocava de treinador. Mas aí é que tá, Júnior, assim, essa transformação, essa transformação aguda que eu chamo, ela é natural. Eu vou te explicar por quê, Léo. Acho que a gente já conversou sobre isso também. Léo Medrado é treinador. Obrigado. Começamos quando? ele tá com a equipe e a equipe dele não tá andando. Eu sou treinador. Não quero mais, sair. Eu sou treinador, eu tô acompanhando a equipe do Léo que não tá andando. Ele vai botar um treino às 7 da noite para resolver. Não, mas não se preocupa, não é nem isso. É jogo mesmo, eu não tô nem vendo os treinos. De ironia. É jogo. É jogo mesmo. Eu tô visualizando quais são os possíveis erros do Léo. Eu tô visualizando. O Léo é capaz de corrigir esses erros? É. Mas nem sempre dá tempo do Léo corrigir. A direção muitas vezes percebe os erros, não dá o tempo necessário para ele corrigir, corta a cabeça dele, me contrata. Eu vou entrar, eu já ganhei um tempo. Eu vou cometer outros erros, Júnior, mas eu não vou cometer os erros do Léo. Eu vou corrigir o que ele pegou e imediatamente o resultado vai vir. Mas a médio e longo prazo pode ser que os resultados não venham e você, Júnior, está assistindo os meus jogos. Você está visualizando o que eu estou fazendo. Para mim você já é melhor do que o Léo, porque você evoluiu com o time. Para geral, né? Mas para os treinadores a gente sabe que não é assim. A gente sabe que isso é muito natural, isso é muito normal, uma reação aguda na equipe quando troca o comando. Você entender que você está dizendo, vou para o intervalo, mas só para deixar no ar uma coisa para a gente pensar. Falo muito em psicólogo para clubes, né? Motivacionais. Nessa altura, acho que os clubes precisam ter meio que um psicólogo para o cara que está ficando doido. Porque o René, houve uma situação do René em que ele estava jogando como sendo um lateral agudo. Depois botaram o René para jogar só na marcação. Depois botaram o René para jogar mais na frente. Chegou a hora que ele fez, quem sou eu? Aí o psicólogo tem que dizer, seu nome é René. René é lateral do Flamengo. Lateral, que está no Flamengo. Você é lateral, a sua função principal é essa aqui. Identidade. A identidade do cara está com crise de identidade, porque simplesmente chega cada treinador com sua filosofia diferente e quer que o jogador atue fazendo algo totalmente diferente daquilo que ele estava fazendo. Sabe o que acontece? Qual é o resultado disso? Insegurança do atleta. Sim. Quando me perguntam por que o esporte está assim, Dado, queria sua análise nesse sentido para a gente fechar um bloco. Eu digo assim, primeiro, existem situações, você passou por isso. Você quando chegou no Náutico, a primeira vez, você estava com 2 pontos perto da zona do rebaixamento e você ficou a 2 pontos de subir o Náutico para a primeira divisão. Você não teve tempo para nada. Quando você vem na segunda vez, você monta o time, tem pré-temporada, tem tudo, aí você fala, mas é melhor esse aqui, é melhor aqui, não, esse aqui, eu acho que vai ser melhor aqui, vai tentando, e vai tentando, e vai tentando, tira um dado, bafo, exatamente. Acabou. Se você, numa situação como essa do esporte, amigão, define o time condenado da molesta. Bota esse time do jeito que você quer. Depois você vai mudar uma peça ou outra. Por quê? O cara vai se sentir titular, o cara vai dar drible, só você quebra a marcação como hoje, driblando. Você vai dar drible, vai dar chute média distância, vai arriscar uma assistência mais aguda. Vai ganhar confiança. Vai ganhar confiança. Eu sou titular, mas se o cara entra, sai, quem é? Me diga um titular, e não vem com brocador não, que nem ele. Um titular no time do esporte sem ser o Magrão. Mas tem, Léo. Quem? Jair. É titular? Tem certeza? Acabou de chegar. Com certeza não tenho, não. Acabou de chegar? O treinador não sou eu. Não, mas o titular, vamos lá. Já foi titular na lateral direita. Raul Prata, Vic e entrou errando. Ou Hernando. É porque eu falo errando às vezes. Ó. Eu já entendi o que o Léo está dizendo. Né? Entendi também, entendi. Léo Ortiz, Ronaldo Duval. Sander porque não tem outro. Porque Evandro não encaixa. Os volantes começaram com David. Sander é o jogador mais amado do esporte, é o Sander. Por quem? Pelo O adversário. torcedor do esporte gosta do Sander. De Sander sido. Mas sabe o que, é que o torcedor do esporte gosta, que mostra bem o momento que o esporte vive? A entrega do Sander. Não é que ele vai chegar no final e vai fazer um cruzamento certo, mas a entrega dele é sempre 100% todo o jogo. Quando foi o último jogo? Foi 5-2 para o Atlético? Sim. A entrega dele no gol do Atlético, no terceiro gol, foi sensacional. Ele vai cabecear, a bola passa, o cara corta para dentro e faz o gol. Sander cortou uma bola do Johan, do Palmeiras, com 5 minutos do primeiro tempo. O Johan bate cruzado na barra da sede ali. Ele mete a bola para escanteio e faz assim para a torcida. Por isso que eu botei o apelido de Sandercido. Porque você não pode vibrar efusivamente, porque eu botou a bola para escanteio, pô.
está fora de foco o esporte. Vamos para o intervalo antes de voltar, porque o Dado vai pensar bastante para responder essa pergunta e vai me dizer quais são pelo menos mais 3 titulares do esporte que eu estou tentando até agora. Ele conseguiu chutar o Jair e não foi. Voltaremos já depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com Tá na Rede deste domingo. Dado Cavalcante estava ali tentando, ele conseguiu, ele pensou, ele disse que Jair era titular, depois ele falou que Marcão. Jair era titular, Marcão, e depois falei ele Marcão. falou que Jair era titular. Falei Jair e Marcão. Né? Marcão são titulares, é? Não. David e Felipe eram na semana passada, tá? Não, 3 meses retrasado. atrás. Retrasado, 15 dias atrás. Antes do Milton. Antes do Milton. É um processo. É um processo, que vai fazer com que ele... Não tem, Dado, não tem nenhum titular. O ataque do esporte, quem é? Quem é titular? É Morato, é Andrigo, Rogério, Marlone, não sei. Como um time que não tem, eu estou falando de identidade individual dos jogadores, um e agora eu estou problema. falando de identidade de grupo. Não, você tem um problema, claro, essa condição. Por isso que eu falo, o Milton chegou agora, né? Vamos ver a repetição, vamos ver a sequência. Infelizmente, não tem muito o que fazer por conta da... tempo. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Vamos ver. Bom, vamos voltar a falar do Cefute. Uma das linhas que eu mais analisei, e eu sou muito franco, e que bom que eu pude falar isso para os colegas de imprensa na frente de todos eles. A mesa que me coube foi a mesa do marketing e a mesa da relação imprensa-clube. E uma coisa que eu fiz questão de enfatizar, 2 coisas que eu fiz questão de enfatizar. Primeiro, foi de que a imprensa, ela tem que entender o produto futebol. Você já deu uma pincelada nisso aí. Se o clube perde, todos perdem. Perfeito. Todos perdem. Ah, não, minha função é dar opinião, é dar informação, eu não estou aqui para torcer para o clube algum, não interessa, não vai acontecer. E aí eu perguntei lá como é que está o pessoal da imprensa de Sergipe, como é que está o pessoal da imprensa do Piauí, da Paraíba, do Maranhão, porque sem clubes na primeira divisão, repercussão não existe, a audiência cai, a audiência caindo, você não tem receita, não tendo receita, você não monta equipe, não montando equipe, está todo mundo desempregado. Então é claro que é importante isso. E um outro ponto que é fundamental, é a imprensa entender que comete análises que são infundadas. Por exemplo, as pessoas falam, não pode ter treino fechado, que absurdo. Eu falei para ele, se eu sou treinador, eu abro uma janela para você mostrar, mas eu vou mostrar para o cara o que eu vou fazer dentro do... Você quer o quê? Que eu mostre a jogada ensaiada, aqui eu treinei, como é que vai surtir efeito? Jogada ensaiada tem a primeira. Só. A segunda já não é mais ensaiada, porque a segunda o cara já sabe, né? Então, se você mostra isso no treino, ou seja, existem direitos que pertencem ao clube e que precisam ser respeitados pela imprensa também. Essa é uma condição, uma das condições, outras que a gente já falou, né? A questão do treino fechado, eu tive uma experiência extremamente positiva do ponto de vista do treinamento mesmo, do rendimento do treino mesmo. Eu passei nos últimos clubes que eu trabalhei, né? CRB e Paysandu 3 vezes. Entre eles o Náutico, e nós tínhamos janelas. As janelas eram preenchidas pela imprensa. Nós não tínhamos treino fechado, entende? A relação era outra. Nós tínhamos treino aberto. 3 vezes na semana a imprensa ia, fazia as imagens, pegava as entrevistas, e nos outros 2 era só eu com o time. Então assim, eu planejava a semana sabendo qual seria o treino que eu iria realmente fazer. Só um detalhe. Aí é o contrário. O clube tem que abrir as portas para entrevistas. Eu quero conversar com o Dado, eu quero conversar com o Júnior, eu quero conversar com o Humberto, eu não quero conversar com o Marcelo. É um direito que assiste. Entrevistas. Isso é uma coisa. Mas o clube imagem também de tem, treino, não. Mas o clube também tem o direito de preservar algum jogador em algum momento. Não sei, pô. Acho que tem. Não sei como você preserva. Vamos lá, você tá com, sei lá, vamos supor, um determinado jogador fez uma partida muito ruim. É aí que ele tem que falar. Eu vou botar ele na coletiva? É aí que ele tem que falar. Depende, É aí que ele tem que falar. falar. Mas essa falta de instrução por parte dos clubes, e aí é outro assunto que é a assessoria de imprensa, que eu acho absurdo, o que determinam para que eles façam, não é que eles façam absurdos, é que determinam, tem que ser assim. O assessor de imprensa tem que chegar e dizer, cara, se você vai agora na hora que perdeu e vai lá, tudo depois, cara é... Mas tem algumas pessoas, como o Júnior falou, Léo, infelizmente tem algumas pessoas que não estão preparadas para isso e acabam fugindo mesmo, até porque se elas vão, é pior. O cara se expõe, o cara fala algo que não deveria, expõe a torcida, expõe o clube. Eu, particularmente, assim, acho muito pessoal essa questão a imprensa quer um atleta e a assessoria manda outra, é isso que você está falando, né? Porque tem lá internamente, por mais que tenha alguns jogadores que aparecem mais,
tem uns caras que são introvertidos também, que não conseguem ver câmera, que não conseguem ver microfone, enfim. Ô, Léo, eu dou Val aí. A gente é de uma época, Léo, que você... Epa. A gente é de uma Isso aqui é época, tal. Tá certo. E que a gente pegava o microfone, entrava no vestiário do clube, né? Os jogadores tomando banho. Eu não estava feliz, não. Tava tomando toalha. banho. Eu não de era toalha, feliz. nem aí, entendeu? Eu já dizia, eu peguei essa época, não é que eu peguei essa época. De toalha. O gato aparecendo aí agora. Não é que eu peguei essa época. Eu lembro disso aí, na época do Central, em Caruaru. Não, no Central, em Caruaru. Eu não era feliz. Isso podia acontecer na época do vôlei feminino. Aí tudo bem. Você ia no vestiário, entrevistava as meninas, não tem Ele problema. viu no YouTube isso. Eu acho que a profissionalização levou realmente a haver essa restrição. Agora, eu concordo com você também. Eu acho que o jornalista ele precisa saber, ele tem a pauta dele, ele tem a ideia dele, pô, o jogador, eu preciso entrevistar aquele jogador, porque aquele jogador foi fundamental na equipe. E se o clube nega isso, eu acho que é errado, realmente. Então, acho que tem que haver um meio termo, tem que haver um bom senso, vamos dizer assim. Bom Eu senso. acho que é o que tem que balizar essa relação da imprensa com o clube. E também, Léo, os tempos vão mudando, né, Léo? Assim, as coisas vão, Para melhor ou para pior? em alguns casos, para pior. Pois é. Em outros Então, casos, para mude. melhor. Mas eu acho assim, por exemplo, hoje, uma coisa que eu acho que o comentarista deveria fazer, que não faz, é ir para o treino. Você comentar só o jogo de futebol, você não está vendo o dia a dia do treino. Aí, às vezes, o cara bota um cara para jogar, o cara que fez um treino fantástico. Aí o seu repórter não é bom, não passou isso para você durante a semana, você não sabe que o cara está arrebentando de bola. Aí é uma série de situações. Eu tive o prazer de montar algumas equipes, e todas as equipes que a gente montou no rádio, eu dizia para os repórteres, vocês são os olhos dos comentaristas. Então vocês é que podem dizer, eu chego aqui e digo que o Evandro lá na lateral esquerda não está pronto para entrar. Perguntei essa semana. Eu falei, ô Ricardo, não é possível que o Evandro não esteja rendendo mais do que o Sander. E ele falou, não está, Léo. Então ele acompanha o treino, ele vai acompanhar o treino e vê. O que eu acho que hoje o comentarista tem que fazer, basicamente, e foi uma das coisas que a gente discutiu bastante, quem foi que falou em terceirização dos olhos aqui? Teve um técnico que falou, não vou terceirizar meus olhos, não estou lembrando quem foi. E eu não terceirizo meus olhos, cara. Eu vou até 2h30 da manhã, mas eu vou ver o jogo do qual eu vou falar. Um dia desse estava conversando com um amigo da gente, dizendo, ó, deixei para o teu jornal, fui pelo teu jornal e não foi assim não o que aconteceu. E às vezes um comentarista tem a opinião dele e é diferente da minha. Então é fácil você chegar, passar os melhores momentos, ouvir um comentário e depois dizer o comentário em cima do comentário que o cara fez. Não é teu, não é tua análise, é dele. Concordo. Então é tão difícil, Júnior, você acompanhar hoje o número de jogos que existe já hoje. Por exemplo, eu vou para o treino de tarde para ver o treinamento do esporte, eu vou assistir agora de tarde a United e uma Champions League, você entende? Porque se você acumular tudo, você enlouquece. Mas o que eu estou falando, foi só um exemplo que eu dei de que realmente o futebol está mudando, entendeu? Não é mais aquele futebol daquele tempo atrás. Só também pegando esse gancho, né? Acho pertinente fazer Você está pegando gancho demais. esse comentário. Nas equipes que eu trabalho, o assessor de imprensa ele participa da reunião prévia do treino. Né? Antes do treinamento, nós reunimos a comissão técnica para estabelecer qual vai ser o treinamento, quais são os objetivos, quem faz o quê e vai. O assessor ele participa dessas informações para que ele leve as informações aos setoristas do clube. Qual? O treino vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é assim, assim, assado. A segunda e a terceira. Agora, você há de convir, Léo, que infelizmente tem alguns setoristas, a Roberta até brinca, que se colocar um cafezinho quente na sala de imprensa, um lanchezinho lá, ele nem no campo pisa, só vai dar as entrevistas. Sim, então também não está muito preocupada com o que acontece no treinamento. E ainda pega a sonora, às vezes faz em casa pelo telefone e pega a sonora do assessor de imprensa. É uma relação de volta. A gente se preocupa muitas vezes na informação que vai ser passada e a pessoa que passa a informação também não está muito preocupada. Você não vai ficar preocupado com gastronomia agora, sabia? E nem com aquela discussão, onde eu vou botar gasolina no meu carro, em que eu posso confiar. Simples, eu vou dar a dica para você agora. Solta aí a imagem que ele vai ver e vai conferir. Esse é o posto federal da Muribeca, para você que mora nessa região ali de Prazeres, da Zona Sul. O Dado tem 3 triplex ali naquela área de Candeias, então pode ir lá. Aí você vai conhecer esse restaurante que está aí na tela, ó, Seu Chico. Fique de boca aberta. Vou mandar um abraço para o meu amigo da ESPN, Marcelo Orefs, que esteve aqui no Recife essa semana. A gente foi comer uma peixada, ele ficou boquiaberto mesmo. Tava uma delícia. Mas dá uma olhada nesses pratos aí do Seu Chico. O dado da salada, Léo. Maravilhosa. Dado da salada? Salada. Às vezes. Essa cartucheirinha aqui do lado me parece que está mais para uma dobradinha Quando caprichada. eu fico sem trabalhar, assim, aumenta. Seu Chico, agora quem está com problema dele, vai e volta, é Roberto, né, bicho? Roberto Fernandes, ele vai. Enche volta. cega, sanfona. Enche seca, treinador sanfona. Aliás, deixa eu dizer aqui, Seu Chico, vá lá, frequente. A dúvida é se você abastece e depois come ou se você come e depois abastece. Essa é a discussão do posto federal da O Muribeca. importante é você sair com o seu tanque cheio, entendeu?
Os dois. Isso. Os dois tanques. Ou no carro, Boa, ou boa. Enche os seus 2 tanques. Boa. Isso. É um bom slogan pro Poço e pro seu Chico. Dado, aliás, vocês dois encaixaram bem no Cefute, que ninguém falou. Sabe o que foi? Zé Roberto Guimarães e Bernardinho. Olha o estilo dos dois. Calma, veja bem, um devagar e o outro... Tá mais pra dentro de Vitor. Um acelera, outro... Como fala meu pai no inteiro, um acelera, outro debreia, né? Um acelera, outro debreia. Outro é padrasto. Vocês falaram, o Humberto tocou no assunto interessante dessa coisa de se estruturar para subir. Foi algo que a gente discutiu bastante, foi muito importante, foram muito importantes as presenças do Marcelo de Jesus, do CSA. Aliás, ele não foi só CSA, ele subiu o Ceará, ele subiu o Asa, né, para a Série B. Sérgio Papelinho do Fortaleza. Papelinho do Fortaleza, que também é um profissional, né, mais alto gabarito. E o que o Humberto puxou foi o seguinte: é possível na Série C evoluir, mas eu só discordo de que é melhor evoluir na C do que evoluir na A. Concordo. Quando você chega na A, se você tiver cabeça... Olha, o Santa é o maior exemplo disso. O Santa comeu prato feito na beira da estrada. PF, sabe o que é PF? Feijão, arroz e bife, em padaria, porque não tinha dinheiro para comprar, para pagar restaurante. D para C, 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 B, B, A. Subiu. 10 anos se passaram entre o ano em que o Santa caiu para o ano em que o Santa voltou. Quando ele volta, ele tem um orçamento, para quem tinha um orçamento de 300 mil, ele tem um orçamento de 26 milhões. 26 milhões. O Santa não pegou 1 milhão desses 26 para fazer o campo que está fazendo hoje uma... O que é rifa, não? É uma associação de torcedores. Para hoje que tá à pagarem frente. um campo que custa 1 milhão. Ele está tentando aí por 600 mil e não está conseguindo. Quando você chega na primeira divisão, Humberto, o que você tem que ter é algo que eu fiz questão de falar várias vezes essa palavra dentro do Cefute. Humildade. Humildade. Para reconhecer que o CSA se estruturou para subir, mesmo tendo um cara injetando dinheiro. O que quando fala, também fulano botou investidor. Vai tirar. É um investidor, ele está botando, vai tirar. O Fluminense está atrás do investidor para pagar todos os débitos dele, é uma pessoa só. O Fortaleza a gente tem que aprender, o futebol cearense a gente tem que aprender, o Ceará está aí reagindo na primeira divisão, o Fortaleza vai chegar, como disse, dado à primeira divisão. Alagoas, que a gente jamais esperou, que estava com o CSA na segunda divisão do campeonato estadual, está subindo de produção. A Bahia está com 2 times mais estáveis do que o nosso, nós estamos caindo com o único representante da A para B e estamos com 2 na C. Chegamos na primeira divisão e fomos fretar avião para jogar a Copa do Brasil com o time reserva. Ô, bicho, você pega 26 milhões para administrar, Humberto, é mais fácil do que você administrar na C. Um exemplo dessa organização, para mim, até o Dado já citou, é o América Mineiro, que ele cai, né? Mas ele cai com perspectivas claras de subir no outro ano. Aí eu queria aqui entrar no assunto esporte novamente. Você acha, Dado, que o esporte ele vai cair? Se cair por acaso, tá ok, torcedor do esporte, estou dizendo que vai cair não, ainda tem muito aí, mas se por acaso cair, não. Ele cai como um time com amplas possibilidades, como os times aí que a gente sempre vê, né, Grêmio e tal, de subir rapidamente, de passar como apenas um castigozinho ali em um ano, né, na Série B, ou ele cai para lutar? Bom, do ponto de vista financeiro, caso o esporte caia, excepcionalmente em 2019, o esporte vai ter um decréscimo jamais imaginado nos últimos 10, 15, 20 anos atrás. Que é aquela mudança da regulamentação dos contratos, né? Cai fora os contratos feitos pelo Grupo dos 13, pelo Clube dos 13, o esporte hoje é membro, e vai ser feito o contrato padrão para as equipes, então a quantidade e os valores financeiros eles vão cair abruptamente, vai ser uma readequação muito grande que o esporte vai passar. Espero que não, né? Espero que consiga permanecer. Mas caso caia, em termos financeiros, o esporte vai sentir demais. A estrutura, ela está pronta. Né? O esporte tem um centro de treinamento, o esporte tem torcida, o esporte tem a Ilha do Retiro, o esporte tem a tradição, tem camisa, mas dinheiro vai faltar. Dinheiro não vai... As pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com fartura, vai ter que trocar o filé mignon pelo contrafilé, vai ter que... Enfim... Vai ter que ser feita uma readequação financeira. Isso aí não sou eu que estou falando, não é um matemático, não é um economista, não é um treinador. É qualquer ser humano que entende que os valores vão mudar muito. E com essa mudança, a possibilidade da equipe, do time mudar muito também é grande. E quando se muda muito, aí aparece aquela interrogaçãozinha. Dois pontos vamos pensar para o esporte. Se ele cai não. Eu acredito que ele, infelizmente, vai cair. Finanças e política.
finança, o Dado já falou. Você tem um redirecionamento de verba, que vai ser mais ou menos estilo Europa, né? Você vai ter 40%. Uns falam que é 50%, 30 e 20, outros falam 40, 30 e 30. A informação que eu recebi, acho que foi do Jorge Guilherme, falou pra gente, era 50 por igual. O Gustavo estava lá no Cefut, é 40, 30 e 30. Então tá. Então 40 para todo 40 mundo por igual. igual. 40 por igual. 30 por audiência e 30 por rendimento. Isso. Né? Essa vai ser a divisão. Até a cláusula que defendia o time que caía pela primeira vez para a segunda divisão, ter a receita mantida para ter um ano para voltar, acabou. Vai embora. Então, financeiramente, o esporte vai passar por problemas sérios. Tomara. Que diga-se de passagem, Léo, só pegando esse gancho, eu acho justo que você realmente não tenha essa proteção financeira. Claro, claro que sim. Porque o Internacional jogou uma Série B com 100 milhões. Lógico, Júnior. Não tem nem como não voltar. Se não, com essa mudança, pode surgir um Leicester. Com essa mudança. Tem razão. Sem essa mudança, você está com 300 milhões contra 26, é preciso que 12 times de 300 milhões sejam Muito incompetente. muito incompetentes para você ser campeão. Assim pode surgir um Leicester. Porque a diferença do Leicester não é tão exorbitante em cotas. Estava falando que em finanças lá a história é outra. Você tem carnê, você tem história de clube, Aí tem nome, tem tem arrecadação de royalties, outra forma. tem outras formas. Mas será mais justo, Júnior, sem dúvida alguma. Pode ser que a gente tenha um time campeão. Nunca na história dos pontos corridos, uma equipe fora dos 12 principais, né, Foi 12 campeão? principais respeitas, foi E campeão. nem será. Não, mas vai mudar. Com essa mudança, Pode surgir alguma... surge uma luz no fim do túnel que não é um trem. Porque do jeito que estava a situação, não seria. Quem disse isso foi o doido lá do Jorginho. O Jorginho que jogou no meio campo do Palmeiras, não é o Jorginho do Dunga não, que falou que, vocês querem, lá no Bahia, está pensando que você vai ser campeão brasileiro de novo, é? Tira o cavalo da chuva, com esse regulamento não vai ser não. E não ia. E eu falei aqui para a ESPN, inclusive para o Brasil inteiro, que isso não ia acontecer e não vai. Você tem um campeonato com G8, que é esse campeonato aqui que interessa para nós. São 50, e você entra no campeonato onde 50 ficam e 50 vão embora. Esse é o grande drama, esse é o grande problema. Vou falar da Pitu? Calma, Marcelo. Pô, tem calma. Deixa eu terminar o programa, pelo menos. Vai lá, tem calma. Você vai adquirir os produtos da Pitu pela internet. É a loja online Pitu. Simples. Você acessa na internet lojaonline.pitu.com.br e faz a sua encomenda. Chega na sua casa, tranquilo. Tem o kit caipirinha Pitu Gold, a Vitoriosa, que é a cachaça extra prêmio da Pitu. Tudo à sua disposição no lojaonline.pitu.com.br, o seu boteco na internet. Tem intervalo de novo? De novo? A gente vai ter que parar? Mas o Dado está quase sendo sufocado aqui. Voltaremos já. Para todos os efeitos, você, para o público de Pernambuco, é cachaceiro e comilão. Muito bem, estamos de volta com o bloco final do nosso Tá na Rede especialíssimo desse domingo, recebendo o Dado Cavalcante. Um ponto muito tocado no Cefut foi a base. Estamos com o Humberto Santos e com o Júnior Medrado, conversando aqui com o Dado Cavalcante. Foi a base, né? Muita discussão sobre futebol de base. E o Diógenes, pelo menos, fez algo prático. 25% do grupo tem que ser formado na base. Estamos conversados. Mas que outro tipo de ação foi discutido e que você referenda, que você acredita que seja viável e que possa render frutos, Dado? Léo, a base foi tão discutida no evento todo que nós comentamos sobre a base não só na primeira mesa, nas outras 4 entramos na base como exemplo. Peraí, tem uma base ali, ó. Mostra essa base aí. Pai, que cabeleira é Você tinha cabelo, bicho? Você tinha cabelo? Você estava no Santo aí? Quantos anos ali atrás, Dado? 28 anos. Ali você tinha 28. Agora você está com? 37. Pegado, 9 anos. com certeza. Mudou muita coisa, Dado, na sua cabeça? Muita O coisa. cabelo Muita coisa. E aí eu achava que eu era... Sabe aquela coisa de universitário, recém-formado, jovem? Eu achava que ia mudar o futebol brasileiro. Eu achava que Ia revolucionar. ia revolucionar o futebol. Então você eu tô foi mais- base aí, você... Tô mais pianinho agora, Dado mas... foi o técnico mais novo a ser campeão estadual, não foi? Isso, com 24 anos. 24 anos. 24 anos. Mas sou campeão treinador estadual mais de Piauí não jovem. vale. Por que não vale? Ah, não. Piauí. Você disputa contra... Só para lembrar que o Campeonato Piauiense, você disputa contra os adversários do Piauí. Não disputa contra a Real Madrid e Barcelona, não. A realidade é a mesma. A realidade, eu vou encher sua bola. É até pior, entendeu? Pois é é. até mais difícil do que você estar Exatamente. do clube grande. Foi no time do... Foi na Ubra em Rondônia. Rondônia. 2006, Ah, não foi no Piauí, pô, foi em 2007. Rondônia. Ah, agora sim. Antes isso que você fale... é. Tem uma placa lá, breve futebol, tá? Mas deixa isso pra lá. A gente até falando, deixa eu só concluir a questão da base que ele estava falando. Feito. Você estava falando da base, você disse as 4 meses discutiram base, mas você não respondeu. O que Não, é que foi e tirado assim, de positivo, além do... Primeiro de tudo, hoje a base
ela está um pouco diferente, né? A gente precisa entender que a base é um pouco diferente. A base melhorou. Na época que você jogou, que eu joguei, a base melhorou muito. Hoje existem mais competições. Porém, existe hoje na base uma preocupação muito grande com o resultado. Quando eu falo resultado, eu falo o seguinte: Júnior Câmara esteve presente, acho que ele fez algumas colocações extremamente importantes, e vou citá-lo aqui nesse momento. A partir do momento que um garoto de 15 anos tem um jogo transmitido pela TV, ele já passa a ser conhecido, ele já é visto, ele já é cobrado como atleta, ele já é jogador, Léo. Um garoto de 15 anos já é jogador, já tem contrato, não um contrato profissional, mas um contrato de formação, porque a idade não convém. Então, assim, primeiro de tudo, existe hoje na base, isso é impregnado no Brasil, essa questão do resultado dos campeonatos. E aí, por se tratar em resultado dos campeonatos, você visualiza jogos de sub-17, sub-19. Eu adoro assistir jogo da base. E vou te falar, é impressionante como você visualiza conceitos nos jogos de sub-17. Linhas bem formadas, equilíbrio defensivo, saída em pressão, gatilhos, enfim. Só que isso, a gente está esquecendo de trabalhar o atleta como pessoa, como indivíduo, como individual, e estamos passando a trabalhar equipes. E os treinadores da base, na grande maioria deles, eles estão pensando em crescer também como treinador. Eles querem sair do 17 para o 20, eles querem sair do 20 para o profissional. Então o que é que vai fazer com que eles saiam? Os resultados desportivos. É um título de Copa São Paulo, é um título de brasileiro, e cada vez... Não deveria. Cada vez mais se trabalha coletivo e cada vez menos se trabalha o jogador. Mas esse problema existia. Antigamente a gente dizia que o dirigente do clube, ele queria que a base ganhasse títulos. O que você está me dizendo agora é que não é mais o dirigente. O próprio treinador pensa dessa forma. Todo mundo, Júnior. O jogador também. Mas o jogador também. É uma questão conceitual. Os treinadores de futebol, e você é um deles, quando você vai procurar um jogador em Fortaleza, você não vai procurar se ele foi campeão na base. Você vai procurar para o futebol dele. Então, pouco importa se ele foi campeão ou não foi campeão na base. Mas o treinador, o dirigente do clube, ele vai ver que o time de sub-20 dele foi campeão, ele vai trazer, ao invés de trazer 2, 3, vai trazer 20 ou 15 porque foi campeão. Ou não. Esse é o grande ponto da história. O Sport foi vice-campeão da Copa do Brasil. A gente vai voltar a falar no modelo de novo. Vice-campeão da Copa do Brasil. Torneio que teve os maiores clubes do Brasil jogando. Fez 24 gols, tomou 10, contra times como Corinthians, Flamengo, São Paulo e Companhia Limitada, e não houve uma única reunião do técnico de profissional com o técnico da base. Com quem está jogando aí no profissional desse grupo? Quem está jogando desse grupo do Sport? Tem o Paulo Pardal foi convocado algumas vezes, o Juninho surgiu. Fabrício foi emprestado. Fabrício surgiu dali, mas não foi o Luxemburgo, que era o técnico profissional, que buscou conversar quando eu falei isso, o Papelinho estava sentado aqui na frente, ele fez, tipo assim, como é que pode? É ilógico, é irracional. É conceito, é a questão conceitual, é o conceito de base. O que é base? O que é que nós vamos propor para a base? Qual a relação de base com o profissional? Como é feita a passagem dos atletas de cada divisão? Como é estabelecido os modelos em relação a trabalhos da base? Qual é o modelo de jogo adotado no profissional? Como é que a gente pode diminuir essa barreira que existe entre base e profissional? Tudo isso é conceito, é o que foi discutido lá. Dado, eu queria saber o seguinte, a gente sempre ouviu um certo discurso que é o seguinte: quando o time vai mal, o pessoal começa a pressionar, bota o jogador de base, bota o time da base. Até mesmo o Santa Cruz agora está totalmente esfacelado, já está com esse discurso de aproveitar todo o pessoal da base. E o que eu vejo, assim, particularmente, é que quase nunca isso dá certo. Não. Isso acaba, geralmente, queimando muitos jogadores que poderiam ter mais tempo para ser trabalhado. É uma verdade que eu estou falando ou isso vem mudando com o tempo? Humberto, é uma verdade. E vou falar o pior. É que os primeiros que falam para colocar a base são os primeiros a criticarem quando o garoto da base joga no profissional e não está seguro do jogo. Não está pronto. Erra um passe, fica nervoso. Já na primeira partida, são os primeiros a dizer assim, não coloca mais não que não serve. E pegando a época de Humberto na imprensa, pode dar pau em nós. Porque você citou o que acontece de diferença no conceito da imprensa do Pará com o conceito da imprensa de Pernambuco. Eu citei inclusive lá no evento, vou citar mais uma vez aqui, eu trabalhei por 3 vezes no Paysandu. Roberto Fernandes trabalhou no Paysandu e no Remo. Givanildo, então, nos dois... Morou no Sagres, que é o hotel de lá. Também morei lá. E aí é o seguinte, lá é o oposto. Lá, até por uma questão cultural,
Belém do Pará está o mais geograficamente afastado do Brasil, tem uma condição extremamente voltada para eles, um bairrismo grande, inclusive comercial mesmo, as grandes empresas de supermercado nem entram em Belém. Carrefour, Pão de Açúcar, porque lá tem os deles, tem os próprios. Então Remo e Paysandu são reis lá. O que acontece? Lá contrata um medalhão e faz com que ele jogue. Porque se ele não jogar, essa imprensa, os torcedores serão os primeiros a dizer, manda embora e coloca o moleque da base. E os moleques lá, eles jogam. Podem não ter qualidade técnica, podem não estar preparados, mas eles jogam porque a torcida abraça, a torcida ganha, assim, colocam embaixo do braço e carregam ele até amadurecer, até visualizar se tem ou se não tem reais condições de seguir em frente. E aqui é o inverso. Aqui o pessoal, né, botou o menino da base, tira esse cara aí, vem um medalhão e deixa ele jogar aí que ele já jogou em algum lugar. Loja online Pitu, seu boteco na internet. Pronto, Marcelo, resolvi o seu problema. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Lá em Moçambique, como é que é o nome do seu interior lá, em São Paulo? Como é que é? Itupeva. Itupeva, você recebe lá em Itupeva, conhece, só mesmo. pedir. Conhece Itupeva? Não, bem não. Quando você for lá, vai na mansão dele, começa aqui, começa em Itu e termina em Peva, acabou a cidade, entendeu? Agora, para você tomar uma talagada de pitu beba moderadamente, você tem que almoçar, forrar bem o seu estômago. E aí a dica é a seguinte: você pega a Ferrari do Dado Cavalcante, né, que passa muito por ali, ele vai lá abastecer no posto federal, porque ele só confia no combustível do posto federal da Muribeca. Ele vai lá. Aí ele para a Ferrari, escondido, você nunca vai ver a Ferrari do Dado ali, que ele bota sempre lá atrás, intocada, e aí vai comer essa delícia. Você prefere a parte colorida ou a parte mais cor única? Colorida, colorida. Colorido. Então você vai pegar feijoada com dobradinha. Que é colorido. Uma salada, Cores. Olha só que delícia, gente. Mas tem para todos os gostos, tem arrumadinho, tem uma moela de galinha com a farinhas e limão. Você gosta de mulher? Gosta. E de moela com farinha e limão. Vixe Maria! É mais ou menos assim que o pessoal do interior fala. Pronto, almoçou? Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Mas beba sempre moderadamente. Dado Cavalcante, o Givanildo, o arcaico Givanildo, ultrapassado Givanildo, o velho Givanildo, que subiu 322.437 times da segunda para a primeira, da terceira para B e da B para A. É o seguinte, é simples. Desde que o mundo é mundo, faz um coletivo na segunda-feira do time do Júnior contra a peneira da segunda, do profissional. Quem não jogou. Né? Quem não jogou, que a gente chama peneira, né? E na minha você falou que mudou muito, legal. Era assim na minha época. Ainda é assim. Era assim, né? Ainda é. Então o time titular do Júnior, ele joga. Só que tem uma diferença na época. O time titular não jogava, porque ele jogava na preliminar. Então o que acontecia? O time reserva do Júnior jogava contra o time reserva do profissional. Que pena que eu não peguei essa fase em que o time titular jogava contra você ganha cancha. Você não quer treinar, o garoto quando está começando, ele não quer treinar no campo anexo do esporte, não. Ele queria treinar dentro do estádio, você queria treinar, sabe, porque não tinha esse clima. Verdade, verdade. Né? E o Givanildo matava a charada dizendo que isso aí era importante para fazer esse extremamente. Eu vou falar uma outra condição que está se fazendo mais, e sinceramente eu acho perfeito. Os grandes clubes que têm centro de treinamento, eles acabam podendo fazer isso aí. Os clubes, né, os elencos são cada vez mais enxutos. Os grandes elencos, Palmeiras, o Atlético Paranaense, historicamente, sempre teve elenco com 50 jogadores, com 40. Hoje não existe mais isso, Léo. O elenco do Palmeiras, se não me engano, tem 25 atletas apenas. Estamos importando uma perspectiva europeia de enxugar o elenco e cada vez menos vamos fazer aquelas contratações para compor elenco. Vamos trazer fulano para compor elenco. Não. Não tem essa contratação que compõe elenco. Vai compor elenco, puxa da base. Sim. Traz na base. O Palmeiras tem o centro de treinamento da base, que é afastado, e o centro de treinamento profissional. Só que o sub-20, ele segue a programação exata do profissional. Treino do profissional 2 períodos, o sub-20 vai treinar em 2 períodos. O que é que acontece? Lá no treinamento, precisamos de última hora, o elenco enxuto, 23, 24 jogadores apenas, precisamos de um lateral esquerdo e um volante.
vai no sub-20 e pega o titular, o lateral esquerdo, o volante e traz para cá. O objetivo não é retroalimentar o profissional. Isso. Vai desfalcar para um campeonato. Calma aí, gente. O objetivo é trazer para o profissional. Então, vai vindo, e cada vez mais o treinador do profissional vai conhecer os jogadores do Um sub-20. minuto para fechar. Diga lá, Juninho. Eu acho que tudo isso que vocês falaram aí, para mim, se resume a uma coisa: diretriz do clube. Os clubes não têm as diretrizes necessárias, né? Quer dizer, ó, aqui vai ser assim. Então, quando o clube não tem, o diretor dirige. Quando o diretor não define, quem define é o treinador. E aí cada um faz do seu jeito. É aleatório. A última talagada, por favor. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Beba com moderação. Esse termo não se usa mais não, Humberto. Humberto falou tapa nos beiços. Não se usa mais isso não, rapaz. Isso era antigamente, cara. Passou. Antigamente. Humberto Santos, obrigado por ter vindo, cara. Obrigado, Grande abraço. Léo. Obrigado, Dado. Obrigado. Medrado Play, tá mostrando tudo, Medrado Play? Medrado Play, o programa vai estar disponível a partir de amanhã no Medrado Play. E Léo, só registrar que é uma honra estar com o Dado Cavalcante, uma honra. Obrigado, uma revelação da nova geração dos treinadores Sem aqui dúvida. de Pernambuco. Obrigado, e que com Júnior certeza Humberto. vai estar num outro patamar mais à frente com a evolução da carreira dele, com certeza. Dado Roberto Guimarães, obrigado pela sua presença. Mande um abraço para Roberto Bernardes, entendeu? E parabéns pela iniciativa do Cefute. Ótima semana a todos, grande abraço, até domingo, tchau, valeu. Tá na rede. Oferecimento Pitu, mania de brasileiro.